Boa noite. Analisado já os pressupostos gerais, objetivos e subjetivos dos recursos, nos cabe agora justamente fazer uma análise das perspectivas e requisitos legais dos recursos em espécie, ou seja, ver especificamente o que cada recurso trabalhista traz de processos e procedimentos para seu julgamento. Então, hoje nós vamos tratar sobre o recurso ordinário, pois não se fala em apelação quando você quer, por exemplo, reformar uma decisão de primeiro grau. O recurso que aqui se denomina de recurso ordinário, ele na sua maioria será utilizado como justamente uma hipótese de duplo grau da jurisdição para aquela sentença monocrática de primeiro grau, ok? Porém, aí já vai a primeira questão. O artigo 895 da CLT, que é o fundamento legal para o recurso ordinário trabalhista, ele coloca na linha B que existe também a possibilidade de recurso ordinário quando tiver uma competência originária de tribunal, ou seja, para decisões definitivas ou terminativas de competência originária de tribunais regionais, eu poderei sim ter também hipótese de recurso ordinário, tá? E a linha B do artigo 896, ela já caiu em alguns concursos públicos, dando esta hipótese peculiar, não muito frequente, mas cabível, de recurso ordinário, quando a primeira decisão que você quer reforma já é oriunda de um tribunal e você faz o recurso ordinário para que seja julgado em suas razões, por exemplo, pelo TST. Porque o mais usual, o mais frequente, é a hipótese de cabimento do recurso ordinário da linha A do 896, onde você propõe, mediante simples petição, como é feita todo e qualquer recurso, ou seja, uma petição de rosto, onde justamente quem lavrou a decisão irá fazer o juízo de admissibilidade sobre os pressupostos gerais e específicos do recurso. E havendo acumulação destes pressupostos gerais e específicos de admissibilidade, o teu recurso poderá ser admitido. E aí, esta primeira folha de rosto é justamente para esta análise de admissibilidade para quem lavrou a decisão, para poder dar o conhecimento do recurso e dar a possibilidade do contraditório, que são as contrarrazões. Feito? Já aí, a partir daí, dessa petição de rosto, eu vou ter as razões de recurso. E as razões de recurso serão julgadas porque tem competência funcional para fazê-las. No caso, da linha A do artigo 895, quando tiver uma decisão de uma vara do trabalho de primeiro grau, eu vou encaminhar o meu recurso para esta mesma vara que lavrou a decisão, para que eles façam esse primeiro juízo de admissibilidade sobre o recurso e, admitindo, der a possibilidade para o recorrido apresentar as contrarrazões e, com ou sem contrarrazões apresentadas em 8 dias a partir da publicação do juízo de admissibilidade, isto vai subir para quem tem competência funcional para julgar as razões de recurso, que no caso da linha A do artigo 895 seria as turmas do TRT, que poderão estar distribuídos em câmaras recursais, e dentro destas câmaras eu terei uma composição de juízes, porque agora eu estou dentro do sistema recursal e não tenho mais a decisão monocrática. Senão, eu tenho decisões colegiadas que irão frutificar em um acórdão. Então, para isso, esta Câmara recursal terá uma composição de juízes e será distribuída para um dos juízes da Câmara recursal para que atue como relator e pronuncie o seu voto para que um segundo julgador também tenha esta possibilidade de estudar as razões e as contrarrazões para reformar parcialmente ou não esta sentença que está sendo objeto do recurso, para que este segundo julgador ponha no rito ordinário isso em pauta de julgamento, para que recorrente e recorrido seja
comunicado da data e hora da sessão de julgamento para querendo se inscrever na Secretaria das Turmas para apresentar a sustentação oral. Sustentação oral que nada mais é desta defesa oral das razões de recurso ou de contrarrazões perante aquela Câmara recursal que irá fazer o julgamento. Então, normalmente, conforme o procedimento de cada regimento interno do tribunal, eu terei justamente o voto, o pregão de julgamento na data e hora já previamente comunicada a recorrente e recorrido, o pregão para julgamento, o relator anunciará o seu voto, dependendo do regimento interno. Também o segundo julgador poderá fazer esta análise também do voto e aí será concedido a palavra para aquele que se inscreveu para fazer sustentação oral, que não é obrigatório, também é uma faculdade, para que levante as hipóteses justamente de defesa do teor do recurso ou das contrarrazões, para que a sessão de julgamento, com já a figura do terceiro julgador, decida a sorte da reforma ou não dessa decisão que é objeto de recurso ordinário. Ok? Então, dentro disso, meus caros, não cabe recurso ordinário de sentença homologatória de acordo. Vamos lá. Na aula de sentença e pronunciamentos judiciais, nós vimos que um acordo homologado em juízo também é sentença. Só que esta sentença em específico só cabe recurso para a União, porque se trata de uma decisão irrecorrível para as partes. As partes, portanto, não têm a previsão legal de recurso ordinário para uma sentença homologatória de acordo, onde, segundo o TST em sua súmula 259, só seria cabível, portanto, aqui a ação rescisória, que também, como nós já vimos em outra aula, a ação rescisória não tem natureza recursal. Justamente quando você entende que houve qualquer tipo de vício de consentimento, por exemplo, neste acordo que transita em julgado um dia após a publicação da sentença homologatória de acordo, o que você tem não é recurso ordinário, senão que uma hipótese de ação rescisória, ok? E não de recurso. Então, nós já estudamos agora a forma de interposição do recurso ordinário, como de qualquer outro recurso, conforme o artigo 899 da CLT, que abre quando justamente conhecido esse recurso, ou seja, quando ele tem os pressupostos gerais e específicos de admissibilidade, este recurso, não somente o ordinário, mas qualquer recurso, abre a hipótese do contraditório, que são as contrarrazões, para o recorrido querendo passa a fazer em 8 dias o protocolo das suas contrarrazões, ok? Então, acabei de delinear o procedimento de julgamento de recursos ordinários. E aí, quando eu tratei sobre isso, eu fiz menção que eu estava tratando do rito de julgamento do recurso ordinário no rito ordinário. Porque no sumaríssimo, esse processamento do recurso é ligeiramente diferente. Existe uma concentração de atos processuais visando uma maior celeridade no julgamento do recurso no rito sumaríssimo. De certa forma, nós já tratamos sobre tudo isso na aula de rito sumaríssimo, onde os princípios norteadores de todo o sistema sumaríssimo é exatamente isso. Concentração de atos processuais para que eu tenha, como proveito dessa concentração de atos processuais, celeridade processual. E isso se repete no parágrafo 1º do artigo 895 da CLT. De que forma? Então, uma vez que este recurso ele é admitido pelo Judiciário Trabalhista, porque tem todos os pressupostos gerais, objetivos e subjetivos de admissibilidade e também os pressupostos específicos do recurso ordinário, ele sobe para quem tem competência de funcional de julgar as suas razões de recurso e lá na turma será imediatamente distribuído para um relator. Este relator,
em tese, porque assim está no parágrafo 1º do artigo 895 da CLT, ele tem 10 dias para colocar em pauta de julgamento esse recurso no sumaríssimo, ou seja, celeridade processual. Eu não falei neste prazo quando tratei do rito ordinário, estou falando apenas no sumaríssimo. E outra coisa que eu falei é que o relator seria distribuído este recurso para o relator, ele daria o seu voto e passaria isso para o segundo julgador colocar em pauta de julgamento. Isso no rito ordinário. Porque no rito sumaríssimo, essas figuras do segundo julgador, ela desaparece. Porque quem coloca em pauta de julgamento neste prazo de 10 dias do recurso ordinário no rito sumaríssimo é o próprio relator. Porque em 10 dias já se coloca em sessão de julgamento, anunciando para recorrente e recorrido desta sessão de julgamento via intimação, e aí, no dia dessa sessão de julgamento, o relator vai proferir o seu voto e lá o segundo julgador também vai proferir o seu voto imediatamente, mais rápido. E aí passa-se também a possibilidade da sustentação oral, ainda que seja rito sumaríssimo, e o terceiro julgador também vai dar, nessa mesma sessão de julgamento, o seu voto oral, assim como o Ministério Público do Trabalho. Vejamos, no rito ordinário, quando este recurso chega ao relator, ele irá analisar a possibilidade ou não de interesse do Ministério Público do Trabalho e enviar este processo para parecer do Ministério Público do Trabalho. Ok? Na volta do Ministério do Trabalho, o relator dá o seu voto, passa para o segundo julgador, que põe em pauta de julgamento, onde é comunicado a recorrente e recorrido para apresentar a sustentação oral. Isso no recurso ordinário. Ok? No recurso sumaríssimo, repito, é imediatamente distribuído para o relator, que tem um prazo de 10 dias para colocar isto em pauta de julgamento, não passando para o segundo julgador, como aconteceu no rito ordinário. Não passa para o Ministério Público do Trabalho também, porque tudo vai ser feito como se foi feito no sumaríssimo lá na audiência. Tudo de plano, tudo na sessão de julgamento. Então, o segundo julgador e o Ministério Público do Trabalho, assim como o terceiro julgador, assim como o recorrente e recorrido, na sessão de julgamento do recurso ordinário no rito sumaríssimo, vão dar oralmente seus votos, no caso do segundo e terceiro julgador, assim como oralmente vai ser feita a sustentação oral para recorrente e recorrido que se inscreveram para o julgamento desse recurso no sumaríssimo, assim como o Ministério Público do Trabalho vai dar parecer oral. Essa é a diferença do rito ordinário. Lá, o rito ordinário, o relator convocava o Ministério Público do Trabalho para querendo apresentar parecer escrito. Aqui, o relator não passa para o Ministério Público do Trabalho. Ele já coloca em pauta de julgamento e aí, querendo, o Ministério Público do Trabalho poderá, em sessão de julgamento, apresentar parecer oral. Essa é a diferença do sumaríssimo. Feito, meus caros? Tudo isso para gerar uma maior celeridade de julgamento. Feito? Então, a sustentação oral, como eu já falei, é uma faculdade das partes, não é obrigação. Para tanto, por isso que é necessário a comunicação da sessão de julgamento, data e hora, para recorrente e recorrido querendo se inscrever para fazer sustentação oral, e os ritos, o procedimento para a efetivação da sustentação oral são definidos pelo regimento interno de cada tribunal, ok? E é apenas isso, uma defesa das razões de recurso ou de contra-razões feito pelas partes na hora dessa sessão de julgamento. Legal? Dito isso, meus caros, eu falei que eu faço uma petição, uma simples petição para propor o meu recurso. Nesta simples petição, eu faço um pedido de admissibilidade para o meu recurso para quem lavrou a decisão a qual eu quero reformar, para que esta pessoa possa fazer o juízo de admissibilidade para ver se admite o meu recurso e dar a possibilidade do contraditório ao recorrido
sobre este recurso, ou seja, as contrarrazões. Pois muito bem. Desta decisão de admissibilidade, conhecendo o recurso e dando a possibilidade da apresentação de contrarrazões, é que nasce a possibilidade posta pela súmula 283 do TST, que é o recurso adesivo. Embora nós estamos na aula de recurso ordinário, a súmula 283 do TST é bastante clara, dizendo que o recurso adesivo ele é cabível no recurso ordinário, no recurso de revista, no recurso de embargos e no agravo de petição. Feito? E todos eles vão seguir o mesmo procedimento. Quando o recurso principal for conhecido e nesse juízo de admissibilidade te der a hipótese das contrarrazões, é neste prazo de 8 dias de contrarrazões que nasce a faculdade do recurso adesivo. Vamos lá. Primeiro, se você já entrou com recurso ordinário, ele foi admitido, e a outra parte entrou com recurso adesivo, quer dizer que você que entrou com recurso principal, agora vai ter que apresentar contrarrazões ao recurso adesivo, que como todo e qualquer recurso, também terá o seu próprio primeiro juízo de admissibilidade. Vou recapitular. Eu entrei com recurso principal, que na hipótese é o recurso ordinário. Poderia falar aqui recurso de revista, recurso de embargos, agravo de petição. Entrei com recurso principal. O recurso foi conhecido. Esse juízo de admissibilidade que julgou que o meu recurso principal tem condições de ser julgado, ele faz isso em forma de intimação para que a outra parte também tenha a possibilidade do contraditório, contrarrazões. Com a publicação dessa decisão de admissibilidade, nasce a hipótese do recurso adesivo. Ok? Então, eu, que era recorrente do recurso principal, passo a ser recorrido do recurso adesivo. Legal? Então, não poderei apresentar as minhas contrarrazões do recurso adesivo com outro recurso. Por quê? Não existe, isso majoritariamente na jurisprudência e na doutrina, o recuso adesivo de recurso adesivo. Não tem essa hipótese. Sabe por quê? Porque a grande maioria, mas não a totalidade, tem processualista que admite essa hipótese que eu não admito aqui. Mas a grande hipótese, aqui a majoritariamente entendida hipótese que quando você entra com o teu recurso principal, você exaure, esgota as tuas hipóteses de reforma da sentença que você está tentando aqui entrar com o teu recurso, ok? Não caberia que depois que você entrar com recurso ordinário, depois que o teu ex-adverso entrou com recurso adesivo ao teu recurso ordinário, você responda ao recurso adesivo do teu ex-adverso com outro recurso. Senão, isso aqui é uma carnavalização do processo. É a história de nunca acabar, ok? Então, vamos lá. Entrei como recurso ordinário, ele foi admitido, foi feito aqui a hipótese das contrarrazões, e aí entende o ex-adverso que deixou passar o seu primeiro prazo de recurso ordinário, por exemplo, não tinha interesse naquele momento de recorrer, para ele a sentença que lhe foi parcialmente procedente estava satisfatória, então ele não quis recorrer na primeira hipótese. Porém, como o seu ex-adverso entrou com recurso e ele foi intimado para entrar com as contrarrazões, caberá a esta parte entender, mas espera aí, vou entrar só com contrarrazões ou também entra como recurso adesivo? Se ele assim o fizer, se decidir aproveitar essa segunda oportunidade de recorrer, que é o recurso adesivo, ele vai ter que fazer todos os pressupostos de admissibilidade, ou seja, aquele que vai fazer as contrarrazões e decide também fazer o recurso adesivo, vai ter que pagar custas, depósito recursal, respeitar o prazo de 8 dias e ver se tem os requisitos subjetivos de admissibilidade, ou seja, capacidade, interesse e legitimidade para entrar com o seu recurso adesivo, como se faz em todo e qualquer recurso.
este recurso adesivo, até mesmo pelo teor da súmula 283 do TST, ele não será admitido em hipótese de recursos obrigatórios, porque nem recurso provavelmente dito ele é, ou em hipótese de agravo de instrumento, que foi excluído ali da súmula 283, por se entender que não há matéria a ser aderida em um agravo de instrumento para possibilitar um recurso adesivo, ok? Então, nestas hipóteses é que eu vou ter as possibilidades de impetrar um recurso adesivo, que serão julgados, tanto o recurso principal como o recurso adesivo, na mesma sessão de julgamento. O acórdão vai julgar tanto o recurso ordinário como o recurso adesivo no mesmo acórdão. Feito? E quando eu tiver a publicação deste acórdão que julgou duplamente o recurso ordinário e o adesivo, você vai ver da publicação desse acórdão que se existe a possibilidade, por exemplo, de um recurso de revista, de um recurso de embargos, assim por diante, ok? Então este era o recurso adesivo. Para finalizar a nossa aula de hoje, vamos dar uma olhadinha em algo que não é propriamente um recurso, que é a correição parcial. Como já tratei em outras aulas, existe uma série de instrumentos processuais que possuem o maior dos objetos e características de um recurso, que é reformar uma decisão, ok? Porém, os embargos de declaração com efeito modificativo não terão essa natureza recursal. A ação rescisória, que pode reformar uma decisão já transitada em julgado, não se trata de um recurso propriamente dito. Uma remessa ex officio, por exemplo, também não se trata de um recurso propriamente dito, porque é um reexame necessário. Assim como a correição parcial, ela poderá reformar uma decisão do judiciário em seu proceder. E aí já é a grande característica da correição parcial. Ela não poderá ser utilizada em erros no julgar. Erros no julgar é objeto de recurso. Erro no proceder da autoridade julgadora é erro que é cabível à correição parcial, conforme cada regimento interno dos tribunais regionais ou do Tribunal Superior do Trabalho dar esta possibilidade, ok? Erro no proceder é o que dá a hipótese de cabimento da correição parcial, porque se for erro no julgar, não cabe correição parcial, cabe recursos. O que seria um erro no proceder? Por exemplo, pode acontecer que esse erro no proceder, que nós vamos aqui conceituar como ato tumultuário da boa ordem processual, é justamente, por exemplo, o não julgar. Exemplo, estou com uma reclamatória trabalhista há 5 anos no primeiro grau. E o juiz, por exemplo, parou de julgar quando deveria ter, por exemplo, nomeado um perito. Eu instigando via petição no próprio processo para que o juiz nomeasse um perito, também ficou meses ou anos sem esse ato ordinatório do processo básico, por exemplo. Então, a isso poderia também ser qualificado um ato tumultuário da boa ordem processual, onde eu chamo a atenção do tribunal sobre um erro de proceder, que seria, nesse meu exemplo, não julgar, que está te dando um prejuízo processual. Ou seja, correição parcial também depende de uma petição onde você qualifica as partes interessadas justamente em uma reforma nesse erro no proceder, narra os fatos, dá o fundamento justamente do teu requerimento e propõe isso, primeiro, para uma hipótese de reconsideração aqui do próprio autoridade que você está questionando, por um erro no proceder, e aí, este mesmo
a autoridade judicial dará prosseguimento à tua correção parcial, levando isso ao conhecimento do corregedor, para que o corregedor, analisando a tua petição, fatos, fundamentos, requerimento e provas, ele possa justamente aqui dar uma decisão sobre aquele erro no proceder que está te causando um prejuízo no teu processo, ok? Ele vai dar a possibilidade também do contraditório, e com esse contraditório ele vai julgar de forma célere e vai dar uma decisão a esse teu requerimento de correção parcial. Esta decisão, meus caros, não cabe recurso. Por quê? Porque a correção parcial não é um recurso propriamente dito. A esta decisão do corregedor, que resolveu o teu petitório em correção parcial, que você entendeu como insatisfatório, não cabe recurso. O que cabe aqui é um agravo regimental. Ok? Para isso eu irei até o regimento interno do tribunal a qual está vinculado o meu processo, que teve um erro no proceder, e inclusive lá, nesse regimento interno, eu vou ver os prazos para a correção parcial, que na maioria das vezes vai ter o mesmo prazo do recurso, 8 dias, mas algum tribunal pode estipular o prazo para a correção parcial de 5 dias a partir justamente do teu erro no proceder que causou prejuízo. E lá vai dar todo o procedimento de julgamento da correção parcial. Feito? Então, a correção parcial não poderá ser entendida como um ato disciplinar, por questões até de ordem constitucional. Ela serve apenas para a reforma de erros de procedimento e ela vai depender justamente do julgamento do corregedor do tribunal, que é quem tem a competência funcional para julgar os fatos, fundamentos e requerimentos da tua correção parcial. Ok? Olhando o regimento interno, eu vou ver inclusive que conforme o tribunal, eu terei correções parciais de ordem ordinária e extraordinária. A extraordinária é o que nós tratamos agora. E a ordinária é quando o corregedor, sem esta provocação da parte, entende necessário, por exemplo, fazer uma inspeção na vara do trabalho. Existe correção parcial tanto no TST como no TRT, mas no meu exemplo aqui nós estamos utilizando o TRT, então ele entende necessário fazer uma correção ordinária dentro de uma vara do trabalho, para ver o que está acontecendo de bom e de ruim naquela vara, para tentar corrigir alguns erros, ou até mesmo utilizar as benesses que tem aquela vara para que ela possa influenciar nos seus bons procedimentos a outras varas do trabalho do mesmo tribunal. Para isso que eu tenho um corregedor, para isso que eu tenho a hipótese da correção ordinária, e eu tenho a hipótese da correção extraordinária, que dá justamente aos jurisdicionados este instrumento que não é propriamente um recurso, ok? Também, dentro dos regimentos internos, eu poderei ter outras hipóteses de correção contra, por exemplo, serventuários, como são pedidos de providência, que eu posso até fazer isso perante a administração de primeiro grau ou, conforme o regimento interno, ao próprio corregedor. Feito? Dito isso, na próxima aula trataremos sobre o recurso de revista. Por hoje é só, fiquem bem e até a próxima.